Avenida Paulista com Rua Augusta. Salve, salve, eu sou o Vox. Eu estava passando aqui e vi um cenário maravilhoso, as luzes. Início da noite. Eu pensei, tenho que gravar isso, porque tá muito bacana. Nem era meu propósito, mas eu olhei as luzes, eu falei assim, eu vou gravar. Vou descer aqui a Augusta, ir para o centro e vou registrar este momento. Não é hora da night. A Augusta é um ícone da night paulistana. Não é o horário, mas as luzes, o cenário, ele está incrível mesmo. Eu sempre falo essa questão, que as luzes elas podem mudar o jogo da cidade, do centro, elas são espetaculares. E esse contraste da luz natural com a luz dos estabelecimentos trouxe um vídeo bem bonito. E falando da Augusta, como Augusta, de fato, ela tem mudou muito. E muita gente não conhece a Rua Augusta porque ela é estereotipada, né? É conhecida como uma rua de bebedeira, de loucura, de entretenimento adulto, de todo esse tipo. Porém, essa é uma parte da verdade, não é toda a verdade. A verdade é que a Rua Augusta, primeiro ponto, é uma rua clássica da elite paulistana. Lá atrás é o Cerqueira César, descendo aqui é para o centro. Quanto mais nós descemos, mais ela é menos elitizada, porque o centro ele entrou em decadência desde os anos 60. Muitas pessoas pensam que o centro ele entrou em decadência depois da Lândia. Não. Classicamente, conhecidamente, tecnicamente, já no final dos anos 50. Então, quanto mais perto do centro, é mais underground. Até Augusta, olha que interessante, essa parte de cima ela é mais elitizada. Bares, restaurantes, tem ruas aqui transversais que elas são muito elitizadas, bares muito legais assim, e aquela noite mais clássica, que tem pessoas que vêm até com a família. Ó, como mudou Augusta. À esquerda é uma universidade, tem muitas churrascarias, tem 3 academias para mais aqui, tem o Parque Augusta. Tudo isso é relativamente novo. Augusta, classicamente, é uma rua da night e assim, voltada para o entretenimento, voltada para bares, restaurantes, todo este cenário. Quando vai descendo mais lá para baixo, aquele entretenimento mais lado B, o lado mais conhecido, né? Como o estereótipo da Augusta, bebedeira, excesso, entretenimento, essas paradas todas. Mas, como eu estou dizendo, né, tem uma parada mais night clássica aqui na parte de cima. E é um lado bem assim, é um lado elitizado, é um lado muito bacana mesmo. E de fato, né, eu conheço a Augusta, vim aqui nos anos 2010, ela mudou demais, de fato, depois da pandemia. Na verdade, na pandemia, em 2020, a Augusta pareceu uma rua morta de fato. De fato. Aí depois voltou, foi devagarzinho voltando. O ano que voltou, né, não tinha circulação de pessoas na rua. Depois que voltou, teve um pico. Depois voltou, aí ficou estabeleceu uma média, que é muito abaixo, quando eu falo média de circulação de pessoas, muito abaixo dos anos 2010. De fato, a Rua Augusta, ela não é e não voltará a ser como era antigamente. Isso é técnico até por causa dos empreendimentos imobiliários. Tem subido bastante, nós vamos até mais para baixo, muitos novos empreendimentos, muitos prédios novos, e isso não dá para desfazer, né? A gente pode pensar assim, vai acontecer algo que a night vai voltar a bombar e tudo mais, mas
tecnicamente é difícil ser como já foi por causa dos próprios novos empreendimentos. Olha o calçadão urbanoide, as luzes são fantásticas. Aliás, olha um exemplo aqui, tem hamburguerias aqui. Tem uma hamburgueria ali que era o Porks. Eu falo porque eu sei, tinha uma cerveja ali alemã, tinha uma cerveja inglesa. Eu já tomei, muito top mesmo. Aquela parada para degustar mesmo. Infelizmente fechou, né? Sucesso a hamburgueria, mas um bar que tocava o rock and roll, tinha uma cerveja assim diferenciada, era mais bacana. Eu não tenho dúvida. Quem viveu, quem experimentou, deixe nos comentários. Isso mostra até o perfil da mudança, né? Um bar que tinha uma cerveja diferenciada, tinha um rock and roll, se tornou uma hamburgueria, ou seja, a night tem mudado em vários aspectos e tem se tornado mais, vamos dizer assim, mais comedida. Exatamente isso. E em tempos que a night encolhe em todo mundo. Eu já fui em outros países. Eu fui numa região da night já, fazer uma visita já em Paris, já, o Pigalle. Quem conhece, deixa nos comentários. Cara, a night em todo o mundo, ela tá diminuindo. Em todo o mundo. São os tempos da revolução da internet. E agora, da exponencialidade da IA. Hoje tudo se faz em casa. Você faz uma festinha, no futuro vão criar hologramas, vão fazer festas solitárias aí. O mundo dá louco. O mundo um dia vai sentir falta. E esse vídeo fica de registro. Apesar que nós não estamos no horário da night. E eu estou gravando porque eu achei o cenário muito da hora mesmo. Não era o meu propósito. Não vim aqui para passar aqui. Mas eu falei, estou passando, as luzes estão bacanas. A bateria está acabando. Eu vou fazer desse tempo útil e agradável. As luzes, muito louco. Achei muito da hora o ambiente aqui. Então, o mundo tem mudado. O cenário tem mudado. Os relacionamentos têm mudado. Muitas pessoas antigamente vinham conhecer outras pessoas aqui, fazer amizades. Hoje são tempos solitários. Hoje são tempos que se pode criar algoritmos para se conversa com as inteligências artificiais. Então eu acredito que o nosso tempo e o mundo ele vai se transformar. O mundo é dinâmico. O mundo atual ele tem um dinamismo assim inigualável, nunca jamais visto. Revoluções atrás de revoluções. A IA é uma revolução atual. Então, o que vai acontecer com a noite? Eu me pergunto assim. Vai acabar? Não acredito. Mas, em termos de escala, vai encolher de um modo, assim, enorme. Ou seja, a escala vai ficar muito menor, porque sempre vão haver aquelas pessoas que não vão se adaptar ao sistema, não vão se adaptar aos tempos. Então, sempre vai haver. Porém, a escala, a tendência é diminuir, assim, exponencialmente mesmo. E um ponto que define isso também, e isso é eu ia falar a palavra imutável, mas é muito forte, né, a palavra imutável. Isso é permanente. Por quê? Na frente já, aqui à direita, os prédios. Há aqui na Rua Augusta e em várias ruas clássicas de São Paulo, uma verticalização, ou seja, aquelas casinhas, aqueles estabelecimentos, aqui locais que eram da night, esse cenário todo, estão se tornando, os terrenos são vendidos por milhões e milhões e milhões
Aí eles se tornam o quê? Condomínios, apartamentos e muitos kitnets. Apartamentos de 20, 30, 25 metros. Logo, logo vai surgir uma explosão aí de apartamentos cápsula, hotéis cápsula. Estou especulando aqui a parada. Porque são tempos de solidão, são tempos que os relacionamentos estão muito difíceis entre homens e mulheres, entre seres humanos. Então, a tendência é uma sociedade cada vez mais isolada. E um mundo cyberpunk, né? Um mundo cyberpunk, alta tecnologia e baixa qualidade de vida, e a relação dos seres humanos com as IAs. É o mundo que nós vivemos. E este novo mundo, ele afeta, sem dúvida alguma, as regiões noturnas da cidade. A realidade é a realidade, como eu sempre falo isso. E a realidade dos nossos dias se transforma num dinamismo, numa velocidade assim, nunca, jamais vista. Rua Augusta, a Rua da Night, a Rua da Jovem Guarda, a Rua das Músicas. Tem uma música, né, do Rony Cord, a Rua Augusta. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, na fase rock and roll, né, do Roberto Carlos, falava da Rua Augusta, com certeza conhecia a região. A realidade mudou demais. Aliás, aqui descendo já, pessoal, eu já passei, né? Já começa a ter muitas casas de entretenimento, mas tinha muito mais, a parada era mais nervosa. E a Night aqui tem até um capítulo da série ali, tem a série Augusta, mas tem a Liga, né? Não é série, aquele programa de TV que mostra os caras descendo de skate, patins, tretas. Tinha muita treta, muita confusão, porque tinha muitas tribos assim diferentes. E falando a verdade, né? A gente fala dessas paradas, parece confusão, parece desagradável, mas o jovem gosta disso, gosta de aventura, gosta de, às vezes, de arrumar uma treta. A realidade é essa. Aliás, às vezes na nossa existência, o que fica na nossa memória são esses momentos mais loucos, né? A vida é assim, a realidade é essa. As pessoas, os mais velhos, até lembram com nostalgia. Ó, à esquerda, né? Vários locais para alugar, portões completamente pichados, à direita condomínios. O cenário está mudando e a tendência é mudar. Eu já faço vários vídeos aqui e é um cenário muito assim bacana para mostrar. Tá mudando demais. Ó, a direita aqui aluga, e a tendência assim é muitos locais desses aqui, a esquerda, assim, a tendência é se tornar condomínios de prédios, apartamentos e apartamentos de kitnets. Chamam estúdios, né? Mas a palavra certa é kitnet. A realidade é a realidade. E tudo isso fica registrado, né, neste vídeo, para deixar para a história, porque vai saber como vai ser no final desta década, já nas décadas seguintes. Quem ver no futuro vai falar: nossa, vai ter um valor muito importante este vídeo, porque as mudanças, elas vieram para ficar. Exemplos, dá para ver já os prédios, muitos prédios novos. À esquerda tem um prédio relativamente novo, a Praça Augusta, Parque Augusta, né? Parque, praça. Era para ser um condomínio de prédios. Aí teve uma batalha entre a associação dos bairros da região aqui e virou um parque. O cenário está mudando, vai continuar mudando, e o cenário da Night mudou. Mas como o mundo é dinâmico, vamos ver o que vai acontecer no decorrer dos tempos. Rua Augusta, a Rua da Night mais famosa da cidade de São Paulo e do Brasil todo.